Você está aqui agora porque algo em você reconhece que há um peso que não deveria estar em seus ombros. Talvez você não consiga nomear esse peso. Talvez ele esteja tão entrelaçado com quem você acredita ser que separar um do outro pareça impossível. Mas eu quero que você saiba de algo fundamental neste momento. Nem tudo que você sente é seu. Nem tudo que você carrega nasceu de você. Respire fundo comigo agora. Permita que este momento seja um portal de reconhecimento. Você não precisa entender tudo de uma vez. Você não precisa ter todas as respostas. O simples fato de estar aqui ouvindo estas palavras já é um ato de coragem profunda. Porque reconhecer que estamos carregando algo que não nos pertence exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Ao longo desta jornada que começamos juntos agora, você vai descobrir como identificar esses pesos invisíveis. Você vai aprender a diferenciar o que é legitimamente seu do que você absorveu de outros. E mais importante ainda, você vai compreender que devolver esse peso não é abandono, não é frieza, não é falta de amor. É, na verdade, o maior ato de amor próprio e de respeito pela jornada de cada alma. Este não é um vídeo comum. Esta é uma conversa íntima entre você e a verdade que sua alma já conhece, mas que sua mente ainda está aprendendo a aceitar. Permita-se estar presente. Permita-se sentir. E, acima de tudo, permita-se a possibilidade de que, ao final desta experiência, você possa caminhar mais leve do que tem caminhado há anos. Estou aqui com você e juntos vamos descobrir o que significa realmente ser livre. Capítulo 1. O peso que você herdou sem saber. Você já parou para pensar em quantas coisas você carrega que nunca escolheu carregar? Não estou falando apenas de responsabilidades práticas ou de compromissos assumidos. Estou falando de algo muito mais sutil, muito mais profundo. Estou falando das emoções que não são suas, das culpas que você não criou, dos medos que foram plantados em você antes mesmo que você tivesse consciência para questioná-los. Desde o momento em que você nasceu, você começou a absorver. Absorver o ambiente emocional ao seu redor. Absorver as ansiedades não resolvidas de seus pais. Absorver os traumas silenciosos que percorriam sua família como uma corrente invisível. E porque você era pequeno, porque você era puro, porque você ainda não tinha desenvolvido filtros emocionais, tudo isso entrou em você como se fosse naturalmente seu. Você não sabia que estava herdando. Ninguém te explicou que havia uma diferença entre sentir com alguém e sentir por alguém. Então você cresceu acreditando que toda aquela angústia, toda aquela tensão, toda aquela sensação de que algo está sempre errado era simplesmente parte de quem você é. Mas não é. E nunca foi. Pense neste momento. Quantas vezes você se sentiu responsável pela felicidade de outras pessoas? Quantas vezes você acreditou que se não fizesse algo, se não estivesse presente, se não sacrificasse a sua própria paz, alguém que você ama iria desmoronar? Essa crença não nasceu de você. Ela foi instalada. Foi transmitida através de olhares, de silêncios carregados, de frases sutis que diziam que o seu valor estava condicionado à sua capacidade de carregar os outros. E você, como a alma generosa que é, aceitou esse papel. Você se tornou o pilar, o apoio, aquele que segura tudo para que nada desmorone. Mas o que ninguém te disse é que ao fazer isso, você estava desmoronando por dentro. Porque não é possível carregar o peso de múltiplas almas sem comprometer a estrutura da sua própria essência. A energia quântica que permeia todas as coisas funciona através de ressonância e frequência. Quando você está constantemente sintonizado na frequência da dor alheia, quando você está vibrando na frequência do medo que não é seu, você deixa de vibrar na sua própria frequência essencial. E é aí que você se perde. Não porque você seja fraco, mas porque você está tentando ser você mesmo, enquanto carrega o peso energético de múltiplas histórias que não são suas. O primeiro passo para a cura não é lutar contra esse peso, é reconhecê-lo. É olhar para ele com honestidade e dizer: isso aqui não começou comigo. Eu herdei isso. E herdar não significa que eu preciso manter.
Você não é um depósito de dores não resolvidas. Você é uma alma com sua própria jornada, com seus próprios desafios, com suas próprias lições a aprender. E essas lições ficam invisíveis, inacessíveis, quando você está ocupado demais carregando as lições de outros. Eu sei que isso pode parecer assustador, porque reconhecer que você está carregando algo que não é seu também significa reconhecer que você pode soltá-lo. E soltar parece perigoso quando você passou a vida inteira acreditando que segurar era a única forma de amar. Mas confie em mim quando eu digo: há uma forma de amar que não exige autodestruição. Há uma forma de estar presente que não exige ausência de si mesmo. E essa forma começa com a consciência de que você herdou um peso que nunca foi seu. Capítulo 2: As camadas invisíveis da dor alheia. Agora que você começou a reconhecer que há algo em você que não se originou de você, precisamos ir mais fundo. Precisamos entender como essas camadas de dor alheia se instalaram tão profundamente que você nem consegue mais distinguir onde termina a dor do outro e onde começa a sua. Pense em uma esponja mergulhada em água. A esponja absorve a água até não poder mais absorver, e quando você a retira, é difícil dizer onde está a esponja e onde está a água. Você se tornou essa esponja. Desde muito cedo, você aprendeu a absorver. E porque ninguém te ensinou a se espremer, a se limpar, a devolver o que não é seu, você foi acumulando camada após camada, até que a saturação se tornou o seu estado natural. Vamos olhar para essas camadas com clareza e compaixão. A primeira camada, geralmente, é familiar. É a dor de seus pais que eles nunca processaram. O luto não chorado, a raiva não expressada, o medo não confrontado. Eles carregaram isso e, sem intenção consciente, transmitiram para você. Não porque não te amavam, mas porque não sabiam como fazer diferente. E você, na sua inocência e na sua generosidade de espírito, pegou aquilo nas suas mãos pequenas e disse: eu posso carregar isso por você. Mas uma criança não deveria carregar o que um adulto não conseguiu soltar. E ainda assim, você carregou. E ao carregar, você internalizou. Você transformou a ansiedade não resolvida da sua mãe na sua própria ansiedade crônica. Você transformou a rigidez emocional do seu pai na sua própria dificuldade de expressar afeto. Você não escolheu isso conscientemente. Mas o campo energético familiar funciona assim. Ele transfere padrões através de ressonância quântica, mesmo sem palavras, mesmo sem intenção. A segunda camada é social. Você cresceu e começou a absorver as expectativas do mundo ao seu redor. O que você deveria ser, como você deveria agir, o que era aceitável sentir e o que deveria ser suprimido. E porque você já estava treinado para absorver, você absorveu isso também. Você começou a carregar a culpa de não corresponder a essas expectativas. Você começou a sentir que havia algo errado com você quando, na verdade, o que estava errado era a imposição de que você deveria ser algo diferente do que sua essência naturalmente é. Quantas vezes você já se sentiu culpado por dizer não? Quantas vezes você já se forçou a fazer algo que não queria fazer porque temia a reação do outro? Essa culpa não é sua. É a manifestação de um padrão social que diz que sua existência só é válida se você for útil, se você for conveniente, se você não causar desconforto. Mas viver sob esse padrão é se transformar em um fantasma de si mesmo. É existir apenas como reflexo das necessidades alheias. A terceira camada é ainda mais sutil. É a dor coletiva. A humanidade carrega traumas geracionais profundos. Guerras, opressões, injustiças que se repetem através dos séculos. E se você é uma pessoa sensível, se você tem uma capacidade empática acentuada, você não está apenas absorvendo a dor das pessoas ao seu redor. Você está, de alguma forma, sintonizado na frequência da dor coletiva. Você sente o desespero do mundo. Você sente a angústia das injustiças que nem são diretamente suas. E isso é nobre. É uma manifestação de compaixão, mas se essa compaixão não vier acompanhada de limites, ela se torna destrutiva. Porque você não pode curar a dor do mundo carregando-a dentro de você. Você não pode resolver os traumas da humanidade
absorvendo-os na sua própria estrutura emocional. O que acontece quando você tenta fazer isso é que você se torna um campo de batalha de dores que não são suas, e no processo, você perde a capacidade de processar as suas próprias. O campo quantum responde à sua intenção e à sua frequência. Se você está constantemente sintonizado na frequência da dor, mesmo que seja a dor dos outros, você está atraindo mais situações que ressoam com essa frequência. Você está, sem perceber, mantendo um ciclo onde a dor se perpetua. Não porque você quer, mas porque você não sabe como sair dessa ressonância. E é aqui que você precisa entender algo vital. Sentir a dor do outro não é a mesma coisa que carregar a dor do outro. Você pode ter compaixão sem absorção. Você pode estar presente sem se dissolver. Você pode amar profundamente sem se perder completamente. Mas para isso, você precisa aprender a identificar as camadas. Você precisa aprender a olhar para cada peso que você carrega e perguntar: isso é meu? Isso nasceu de mim? Ou eu apenas peguei isso de alguém porque não sabia que eu podia dizer não? Este trabalho de identificação não é simples, porque essas camadas estão tão emaranhadas que separá-las exige paciência, exige tempo, exige disposição para sentir desconforto. Mas é possível e é necessário, porque enquanto você não souber o que é seu e o que é do outro, você não pode curar nenhuma coisa nem outra. Capítulo 3. Quando você sentiu pela primeira vez que algo não era seu. Eu quero que você volte no tempo comigo agora. Quero que você se permita lembrar de um momento, talvez na infância, talvez na adolescência, em que você sentiu algo muito intenso e por um breve instante você teve a sensação estranha de que aquilo não era completamente seu. Talvez tenha sido uma tristeza profunda que apareceu sem motivo aparente. Talvez tenha sido uma raiva desproporcional à situação. Talvez tenha sido um medo que não fazia sentido lógico. Você se lembra desse momento? Você se lembra da confusão que foi sentir algo tão forte e ao mesmo tempo tão desconectado da sua própria experiência? E você se lembra do que você fez com essa sensação? Muito provavelmente você a ignorou. Você a invalidou. Você disse a si mesmo que estava imaginando coisas, que estava sendo dramático, que aquilo era bobagem. Porque ninguém te ensinou que é possível sentir coisas que não se originam em você. Mas sua intuição estava certa. Aquele momento de estranhamento era sua consciência tentando te alertar de que você estava carregando algo que não te pertencia. Era um sinal, um sussurro da sua própria sabedoria interior dizendo: isso aqui não é meu. Mas você não tinha o contexto para entender esse sussurro. Você não tinha as ferramentas para explorá-lo. Então, você o abafou e continuou carregando. E ao longo dos anos, esses momentos de estranhamento foram ficando cada vez mais raros. Porque você foi se acostumando. Você foi normalizando o peso. Você foi construindo uma identidade ao redor dessas dores que nem eram suas, até que se tornaram tão familiares que você não conseguia mais imaginar quem você seria sem elas. Mas eu te pergunto agora: quem você seria se devolvesse tudo o que não é seu? Quem você seria se permitisse que as dores dos outros fossem processadas por eles mesmos e não por você? Quem você seria se você se responsabilizasse apenas pelas suas próprias emoções, pelas suas próprias feridas, pelas suas próprias jornadas de cura? Essa pergunta pode parecer aterrorizante, porque quando você carrega algo por tempo suficiente, esse algo se torna parte da sua estrutura de identidade. E soltar parece equivalente a se dissolver, a deixar de existir. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você solta o que não é seu, você não deixa de existir. Você finalmente começa a existir de verdade. Você finalmente tem espaço para descobrir quem você realmente é, sem as camadas de dores emprestadas obscurecendo sua essência. Eu quero que você entenda que esse processo de reconhecimento não é linear. Você não vai acordar um dia e de repente saber perfeitamente o que é seu e o que não é. Vai haver momentos de clareza e momentos de confusão. Vai haver momentos em que você consegue soltar com facilidade e momentos em que você vai querer segurar com força.
porque segurar é familiar e familiar parece seguro, mesmo quando está te destruindo. Mas cada momento de reconhecimento, por menor que seja, é uma vitória. Cada vez que você para e pergunta: isso é meu? Você está exercitando um músculo de consciência que estava atrofiado. Cada vez que você se permite considerar a possibilidade de que você não precisa carregar tudo, você está abrindo uma porta para uma versão de você que é mais leve, mais livre, mais autêntica. E aqui está algo que você precisa saber. Devolver o que não é seu não é uma traição, não é egoísmo, não é falta de amor. É, na verdade, o reconhecimento de que cada alma tem sua própria jornada. E ao tentar carregar a jornada do outro, você não está ajudando, você está interferindo, você está impedindo que eles encontrem sua própria força, sua própria cura, sua própria transformação. A energia quantum da cura funciona através do alinhamento com a sua própria verdade. Quando você está carregando verdades que não são suas, você está desalinhado. E nesse desalinhamento, a cura se torna impossível. Não porque você não seja forte o suficiente, mas porque você está tentando curar feridas que não estão no seu corpo, traumas que não estão na sua memória, dores que não são suas para processar. Então eu te convido agora a voltar àquele primeiro momento de estranhamento. Aquele momento em que você sentiu que algo não era completamente seu, e em vez de invalidá-lo, como você fez naquela época, eu te convido a honrá-lo. Eu te convido a reconhecer que sua intuição estava certa. E a partir desse reconhecimento, começar a investigar. Quantas outras coisas que eu sinto não são realmente minhas? Capítulo 4. A diferença entre empatia e absorção. Você é uma pessoa empática. Eu sei disso. Não estaria aqui ouvindo estas palavras se não fosse. Sua empatia é um dom. É uma capacidade de sentir com o outro, de compreender a dor alheia, de se conectar em um nível profundo com a experiência humana ao seu redor. Mas em algum momento da sua vida, sua empatia deixou de ser um dom e se tornou uma maldição, porque você não aprendeu a diferença entre sentir com alguém e absorver alguém. Deixe-me te explicar essa diferença de uma forma que você possa realmente entender e aplicar na sua vida. Empatia verdadeira é quando você consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, compreender a situação do outro, mas manter sua própria estrutura emocional intacta. É como estar ao lado de alguém que está chorando. Você sente a tristeza daquela pessoa, você oferece seu apoio, sua presença, mas você não se torna aquela tristeza. Você permanece você, com sua própria estabilidade emocional, capaz de ser um ponto de apoio, justamente porque você não está se afogando junto. Absorção é diferente. Absorção é quando você não apenas sente a dor do outro, mas a internaliza como se fosse sua. É quando a tristeza daquela pessoa se torna sua tristeza. É quando você sai daquela interação, carregando o peso emocional do outro, como se fosse seu próprio peso. E o mais perigoso da absorção é que ela acontece sem que você perceba. É automática. É inconsciente. É como se sua estrutura energética não tivesse fronteiras, não tivesse limites, não tivesse a capacidade de dizer: eu sinto você, mas eu não sou você. E aqui está o problema. Quando você está constantemente absorvendo, você para de ser útil, porque você não pode ajudar ninguém a sair de um buraco se você está dentro do buraco com eles. Você precisa estar em terra firme para estender a mão. Você precisa ter sua própria estabilidade emocional para ser um verdadeiro apoio. E essa estabilidade só é possível quando você tem limites claros entre o que é seu e o que é do outro. Mas você cresceu acreditando que ter limites era falta de amor. Você cresceu acreditando que se você realmente se importasse, você deveria sentir tudo o que o outro sente. Você cresceu acreditando que absorver era a prova do seu amor, da sua dedicação, da sua generosidade. E por causa dessa crença, você se tornou um campo aberto, sem proteção, sem filtros, absorvendo tudo e todos ao seu redor, até que você não sabia mais onde você terminava e onde os outros começavam. O campo quantum opera através de frequências e limites energéticos.
Cada ser tem sua própria assinatura energética, sua própria frequência. Quando você está saudável, sua frequência é clara, distinta, protegida. Mas quando você está constantemente absorvendo as frequências dos outros, sua própria frequência fica confusa, distorcida, sobrecarregada. E nessa confusão você perde o acesso à sua própria sabedoria interior, à sua própria intuição, à sua própria capacidade de discernir o que é verdadeiro para você. Então, como você desenvolve limites saudáveis sem perder sua capacidade de sentir, de se conectar, de ser empático? A resposta não é fechar seu coração, não é se tornar frio ou indiferente. A resposta é aprender a sentir com consciência. É aprender a reconhecer quando uma emoção está vindo de você e quando está vindo de fora. É aprender a dizer: eu vejo sua dor, eu sinto sua dor, mas essa dor é sua para processar, não minha para carregar. Isso não é fácil, especialmente se você passou a vida inteira acreditando que seu valor estava na sua capacidade de carregar os outros. Mas eu preciso que você entenda: você não é menos amoroso por ter limites. Você não é menos compassivo por se proteger. Você não é menos generoso por reconhecer que você também precisa de cuidado, de espaço, de energia para sua própria cura. Na verdade, quando você desenvolve limites saudáveis, você se torna mais capaz de amar, não menos. Porque você está amando a partir de um lugar de plenitude, não de depressão. Você está oferecendo apoio a partir de um lugar de força, não de esgotamento. Você está se conectando a partir de um lugar de escolha consciente, não de compulsão inconsciente. E aqui está algo que pode surpreender você. Quando você para de absorver a dor dos outros, você na verdade os ajuda mais. Porque ao manter seus limites, ao manter sua própria frequência clara, você se torna um espelho de possibilidade. Você mostra para o outro que é possível estar em paz mesmo quando há dor. Você mostra que é possível ter estabilidade mesmo quando há caos. E esse espelho é muito mais poderoso do que qualquer tentativa de carregar o peso deles. Então, a partir de agora, toda vez que você sentir uma emoção intensa, eu quero que você pause, respire e pergunte a si mesmo: isso é meu? Isso nasceu da minha experiência atual, das minhas próprias feridas, dos meus próprios desafios? Ou eu estou absorvendo isso de alguém ao meu redor? E se você perceber que está absorvendo, eu quero que você pratique dizer, mesmo que apenas mentalmente: eu vejo isso, eu reconheço isso, mas isso não é meu para carregar. Eu devolvo isso com amor. Capítulo 5. Os fardos familiares, que atravessam gerações. Agora precisamos falar de algo que talvez seja a camada mais profunda e mais difícil de reconhecer. Os fardos que você carrega não começaram com você, e muitas vezes nem mesmo começaram com seus pais. Eles atravessam gerações. Eles são como rios subterrâneos que correm por baixo da estrutura familiar, invisíveis, mas profundamente presentes, alimentando padrões de comportamento, crenças limitantes e dores não resolvidas que se repetem de avô para pai, de pai for filho, indefinidamente. Você já parou para pensar por que certos padrões se repetem na sua família? Por que a ansiedade parece ser uma constante que passa de geração em geração? Por que o medo de não ser suficiente aparece em diferentes membros da família, com diferentes roupagens, mas com a mesma essência? Por que certos traumas se manifestam repetidamente, como se houvesse um roteiro invisível sendo seguido sem que ninguém tenha consciência dele? Isso acontece porque trauma não resolvido não desaparece. Ele se transmite. A ciência já comprovou que experiências traumáticas podem alterar a expressão genética, e essas alterações podem ser passadas para as próximas gerações. Mas além do aspecto biológico, há o aspecto energético. O campo quântum familiar carrega memórias, carrega frequências de dor, carrega contratos não cumpridos e lutos não processados. E quando você nasce dentro desse campo, você automaticamente se torna parte dessa ressonância. Você pode estar carregando a vergonha que sua avó sentiu e nunca expressou.
Você pode estar carregando o luto não chorado do seu bisavô. Você pode estar carregando a raiva reprimida de gerações de mulheres que não tiveram voz, ou a rigidez emocional de gerações de homens que não tiveram permissão para sentir. E tudo isso está operando dentro de você como se fosse seu, moldando suas reações, influenciando suas escolhas, criando limitações que você não consegue explicar racionalmente. Vou te dar um exemplo concreto. Talvez você tenha um medo irracional de perder tudo, mesmo quando sua vida está estável. Você não passou por nenhuma grande perda financeira, mas esse medo está sempre presente, guiando suas decisões, criando tensão constante. Quando você investiga mais profundamente, você descobre que seu avô perdeu tudo em algum momento da vida dele. Ele carregou esse trauma, mas nunca processou. E sem perceber, ele transmitiu essa frequência de medo e insegurança para seus filhos, que por sua vez transmitiram para você. Agora você está vivendo com um medo que não é baseado na sua experiência, mas na experiência de alguém que você talvez nem tenha conhecido. Ou talvez você tenha uma dificuldade profunda em confiar, em se abrir, em permitir intimidade verdadeira. E quando você olha para a sua história familiar, você vê um padrão de traições, de abandonos, de relacionamentos que terminaram em dor. Ninguém na sua família aprendeu a confiar plenamente, porque ninguém curou as feridas que geraram essa desconfiança. E você herdou isso. Você herdou a armadura, a proteção, o medo de se entregar, mesmo que você, pessoalmente, nunca tenha sido traído da forma que eles foram. O que torna isso ainda mais complexo é que muitas vezes esses fardos geracionais vêm acompanhados de um senso de lealdade invisível. É como se houvesse um acordo não falado de que, ao carregar o que nossos ancestrais carregaram, nós estamos honrando-os, estamos mostrando respeito, estamos mantendo viva a memória deles. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. Honrar seus ancestrais não significa repetir os padrões deles. Honrar seus ancestrais não significa carregar as dores que eles não conseguiram curar. Você honra seus ancestrais quando você escolhe curar, quando você escolhe quebrar o ciclo, quando você escolhe ser a geração que diz: isso para aqui. Eu não vou passar isso adiante. Eu vou processar essa dor, eu vou curar essa ferida, eu vou transformar essa frequência para que meus filhos, meus netos, as próximas gerações não precisem carregar o que eu carreguei. E aqui está algo poderoso. Quando você cura um padrão geracional, você não cura apenas o futuro, você cura o passado também. A energia quântica não opera de forma linear no tempo. Quando você transforma uma frequência, essa transformação reverbera em todas as direções, incluindo para trás. É como se você estivesse oferecendo cura retroativa para aqueles que vieram antes de você e não tiveram as ferramentas, a consciência ou a oportunidade de curar por si mesmos. Mas para fazer isso, você precisa primeiro reconhecer o que você está carregando. Você precisa olhar para os padrões da sua família com honestidade e compaixão, não para culpar, não para julgar, mas para compreender, para ver claramente o que foi passado de geração em geração e então fazer a escolha consciente de transformar isso. Eu sei que isso pode parecer uma responsabilidade pesada. Você pode estar pensando: não basta eu cuidar de mim? Agora eu também tenho que curar gerações? Mas entenda, você não está sendo solicitado a carregar mais. Você está sendo convidado a soltar. A curar não significa adicionar mais peso. Significa transformar o peso que já está lá, conscientemente ou inconscientemente, em luz. E você não precisa fazer isso sozinho. Você pode pedir ajuda. Você pode pedir aos seus ancestrais, às almas que vieram antes de você, que te apoiem nesse processo. Muitos deles, do lugar onde estão agora, já têm consciência do que não conseguiram resolver em vida. E eles querem que você seja livre. Eles querem que você quebre os ciclos. Eles estão torcendo por você, mesmo que você não possa vê-los ou ouvi-los conscientemente. Então eu te convido agora a olhar para sua linhagem familiar com novos olhos, não com ressentimento, mas com compreensão, não com raiva, mas com compaixão, e reconhecer: eu estou carregando fardos que não começaram comigo.
mas eu posso ser aquele que os transforma. Eu posso ser aquele que liberta não apenas a mim mesmo, mas a todos que vieram antes e a todos que virão depois. Capítulo 6. Como identificar o que é seu e o que você apenas carrega. Chegamos a um ponto crucial desta jornada. Você já reconheceu que está carregando pesos que não são seus. Você já compreendeu que esses pesos vêm de múltiplas fontes, da sua família, do seu ambiente social, até mesmo de traumas geracionais. Mas agora vem a pergunta prática, a pergunta que vai determinar se você realmente consegue se libertar ou se vai continuar preso. Como eu identifico, concretamente, o que é meu e o que eu apenas carrego? Essa não é uma pergunta simples, porque, como já falamos, quando você carrega algo por tempo suficiente, esse algo se funde com sua identidade. Separar o que é genuinamente seu do que você absorveu exige um nível de honestidade consigo mesmo que pode ser desconfortável, mas é necessário. E eu vou te dar ferramentas práticas para fazer essa identificação. A primeira ferramenta é a pergunta de origem. Quando você sentir uma emoção intensa, especialmente se for uma emoção que parece desproporcional à situação, pause e pergunte a si mesmo: quando foi a primeira vez que eu senti isso? Não a primeira vez hoje, ou essa semana, mas a primeira vez na vida. Volte no tempo. Se você conseguir rastrear essa emoção até uma experiência sua, uma ferida sua, um trauma que você realmente viveu, então essa emoção tem raízes em você. Ela é sua para processar. Mas se quando você faz essa investigação, você percebe que essa emoção não tem uma origem clara na sua experiência pessoal, ou se a intensidade dela não corresponde ao que você realmente viveu, então há uma grande possibilidade de que você esteja carregando algo que veio de fora. Pode ser de um dos seus pais, pode ser de um parceiro, pode ser até mesmo de uma amizade próxima onde você absorveu a dor do outro sem perceber. A segunda ferramenta é a observação da ressonância corporal. Seu corpo sabe a diferença entre o que é seu e o que não é, mesmo quando sua mente não sabe. Quando você está sentindo algo que genuinamente é seu, há uma sensação de congruência. Pode ser doloroso, pode ser difícil, mas há uma sensação de que isso faz sentido dentro do contexto da sua história. Seu corpo reconhece aquilo como parte da sua jornada. Mas quando você está carregando algo que não é seu, há uma sensação de incongruência. É como se seu corpo estivesse rejeitando aquilo, mesmo que você não consiga articular isso mentalmente. Pode ser uma tensão específica em alguma parte do corpo que aparece sempre que você entra em contato com determinada pessoa. Pode ser uma exaustão que vem do nada quando você está em certos ambientes. Pode ser uma sensação de peso nos ombros, literalmente, como se você estivesse carregando algo físico. Aprenda a prestar atenção nessas sensações. Seu corpo está constantemente te dando informações sobre o que é seu e o que não é. Mas você precisa desacelerar o suficiente para ouvir. Você precisa criar momentos de silêncio onde você pode simplesmente sentir sem julgamento, sem análise excessiva, apenas sentir e observar. A terceira ferramenta é a investigação relacional. Observe quando certas emoções aparecem. Elas aparecem especificamente quando você está perto de alguém? Elas desaparecem quando você se afasta? Se a resposta for sim, há uma forte indicação de que você está absorvendo algo daquela pessoa. Isso não significa que você precisa cortar relações com todos que te fazem sentir emoções desconfortáveis, mas significa que você precisa aprender a criar limites energéticos quando está naquele espaço. Por exemplo, talvez você note que sempre que você fala com sua mãe, você sente uma ansiedade específica. Você pode passar horas ou dias se sentindo ansioso depois de uma conversa com ela, mesmo que a conversa em si não tenha sido sobre nada particularmente estressante. Essa ansiedade provavelmente não é sua, é dela. E você está absorvendo porque ainda não desenvolveu a capacidade de estar presente com ela sem se fundir energeticamente com ela. A quarta ferramenta, e talvez a mais poderosa, é o trabalho com o campo quantum, através da intenção consciente. Toda noite antes de dormir ou toda manhã ao acordar, faça este exercício.
coloque sua mão no seu coração, respire profundamente e declare internamente: eu devolvo tudo que não é meu. Eu libero tudo que não me pertence. Eu mantenho apenas o que é genuinamente meu para processar e curar. Você não precisa saber especificamente o que está devolvendo. A intenção é suficiente. O campo quantum responde à clareza da sua intenção. Quando você declara que está devolvendo o que não é seu, você está criando uma reprogramação energética. Você está instruindo seu campo energético a começar a distinguir, a filtrar, a liberar automaticamente o que não te pertence. No início, você pode não sentir muita diferença, mas se você fizer isso consistentemente, você vai começar a notar que certas emoções que costumavam te pesar simplesmente não aparecem mais com a mesma intensidade. Você vai começar a sentir uma leveza que talvez você não tenha sentido há anos, e essa leveza não é porque você está suprimindo ou negando suas próprias emoções, é porque você está finalmente liberando o que nunca foi seu para carregar. E aqui está algo importante. Identificar o que não é seu não é um processo de uma vez só. É um trabalho contínuo, porque você vive em relacionamento com outros seres humanos. E enquanto você estiver em relação, haverá sempre a possibilidade de absorção. Mas quanto mais você pratica a identificação, mais rápido você se torna nela. O que antes levava dias ou semanas para perceber, você começa a perceber em horas ou minutos. Você desenvolve uma sensibilidade refinada. Você aprende a perceber o momento exato em que você está começando a absorver algo, e você pode intervir imediatamente. Você pode respirar, ancorar-se no seu próprio corpo e dizer: não, obrigado. Isso não é meu, e simplesmente deixar passar através de você, sem absorver, sem internalizar, sem fazer daquilo sua responsabilidade. Capítulo 7. A energia quantum da libertação. Agora que você está começando a identificar o que é seu e o que você carrega dos outros, precisamos falar sobre o processo de libertação em si. Porque reconhecer é apenas o primeiro passo. O passo seguinte é efetivamente soltar, efetivamente devolver, efetivamente liberar sua estrutura energética de tudo que não te pertence. E é aqui que a compreensão da energia quântica se torna não apenas conceitual, mas profundamente prática. A física quântica nos mostra que tudo é energia vibrando em diferentes frequências. Você não é um ser sólido e separado. Você é um campo de energia em constante interação com outros campos de energia. E assim como você pode absorver frequências dos outros, você também pode liberá-las. Mas essa liberação não acontece apenas através da vontade mental. Ela precisa ser um processo que envolve corpo, mente e espírito. Vamos começar pelo corpo. Seu corpo armazena emoções. Ele armazena traumas. Ele armazena tensões que são manifestações físicas de pesos emocionais e energéticos. Quando você está carregando algo que não é seu, isso se manifesta no corpo como rigidez, como dor crônica, como exaustão sem causa aparente, como doenças que aparecem e desaparecem sem explicação médica clara. A libertação precisa passar pelo corpo. Você precisa dar ao corpo permissão e oportunidade para liberar o que ele está guardando. E existem várias formas de fazer isso. Movimento consciente é uma delas. Quando você se move com intenção, quando você dança, quando você faz yoga, quando você simplesmente caminha na natureza, prestando atenção às sensações do seu corpo, você está criando espaço para que essas energias aprisionadas se movam e, eventualmente, saiam. Respiração consciente é outra ferramenta poderosa. A respiração é a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o corpo e o espírito. Quando você respira profundamente, quando você respira com intenção de liberar, você está literalmente oxigenando áreas do seu corpo que podem estar estagnadas, e nessa oxigenação há movimento, há transformação, há liberação. Tente isso agora comigo. Respire profundamente pelo nariz, enchendo completamente os pulmões. Segure por 3 segundos e então expire pela boca, fazendo um som, um suspiro.
como se você estivesse fisicamente expulsando algo de dentro de você. Faça isso 3 vezes, e em cada expiração, tenha a intenção de que você está liberando algo que não é seu. Você vai sentir que há uma sensação de alívio, mesmo que sutil. Agora vamos para o nível mental e emocional. Sua mente precisa estar alinhada com o processo de liberação, porque se mentalmente você ainda acredita que precisa carregar, se ainda há culpa associada ao ato de soltar, então seu corpo e seu campo energético vão resistir à liberação. Você precisa reprogramar suas crenças. Uma crença limitante comum é: se eu soltar isso, eu estou abandonando a pessoa que amo. Essa crença precisa ser transformada em: quando eu solto o que não é meu, eu estou respeitando a jornada do outro e honrando minha própria. Outra crença limitante: se eu não carregar isso, quem vai carregar? Transforme em: cada alma tem a capacidade de carregar suas próprias experiências, e ao confiar nisso, eu estou empoderando o outro, não abandonando. Escrever essas crenças limitantes e conscientemente reformulá-las é um trabalho poderoso. Não subestime o poder das palavras. As palavras criam realidade. Quando você reformula uma crença, você está reestruturando os caminhos neurais no seu cérebro e, simultaneamente, reestruturando seu campo quântico. Agora, o nível espiritual. Este é onde a energia quantum de fato opera de forma mais profunda. No nível espiritual, libertação é um ato de rendição e confiança. É você reconhecer que não está no seu controle curar os outros, salvar os outros, carregar os outros, e que isso está bem, que há uma inteligência maior operando, há uma ordem divina, há um plano para cada alma que você não precisa gerenciar. A libertação espiritual acontece quando você consegue dizer do fundo do seu coração: eu confio que cada pessoa no meu caminho está exatamente onde precisa estar para sua própria evolução. Eu confio que minha função não é carregar, mas amar, e que eu posso amar sem me perder. Eu posso apoiar sem me dissolver. Eu posso estar presente sem me sacrificar. Uma prática espiritual poderosa para a libertação é o ritual de devolução. Você pode fazer isso de várias formas. Uma forma simples: visualize a pessoa de quem você está carregando algo. Visualize um cordão de energia conectando você a ela. E então, com amor e respeito, visualize-se cortando esse cordão. Não com raiva, não com ressentimento, mas com gratidão pela lição e com a clareza de que vocês são seres separados, cada um com sua própria jornada. Você pode dizer, em voz alta ou mentalmente: eu te devolvo tudo que é seu. Eu libero tudo que não me pertence. Eu te liberto e eu me liberto. Que ambos possamos caminhar nossas próprias jornadas com leveza e graça. E então visualize essa energia fluindo de volta para a pessoa, ou simplesmente se dissolvendo no universo, voltando para a fonte. Outra prática é o uso de elementos. Água é um elemento poderoso de purificação e liberação. Tome um banho com a intenção consciente de lavar tudo que não é seu. Visualize a água levando embora tudo que você absorveu, tudo que você carregou, deixando apenas o que é genuinamente seu. Você pode até falar em voz alta enquanto está no banho: eu libero tudo que não é meu. A água leva embora. Eu sou limpo. Eu sou leve. Eu sou livre. E aqui está algo crucial sobre o processo de libertação. Ele pode trazer à tona emoções intensas. Quando você começa a soltar, você pode se sentir temporariamente pior antes de se sentir melhor. Porque tudo que estava reprimido, tudo que estava guardado, pode vir à superfície. Não tenha medo disso. Isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa que o processo está funcionando. Significa que, finalmente, essas emoções estão tendo permissão para se mover, para serem sentidas, para serem liberadas. Durante esse processo, seja gentil consigo mesmo. Dê-se tempo, dê-se espaço e entenda que a libertação não é um evento único. É um processo contínuo. Você vai libertar em camadas. Cada camada que você solta revela outra camada embaixo. E isso está bem. Você não precisa se livrar de tudo de uma vez. Você está se desfolhando como uma cebola,
chegando cada vez mais perto do seu núcleo essencial. Capítulo 8. O momento sagrado de devolver o que não te pertence. Chegou o momento em que você precisa fazer uma escolha consciente. Uma escolha que pode parecer simples em teoria, mas que exige uma coragem profunda na prática. A escolha de efetivamente devolver o que não te pertence. Não apenas reconhecer intelectualmente que você está carregando algo que não é seu, mas ativamente, intencionalmente, corajosamente devolver. Este é um momento sagrado, porque neste momento você está dizendo: eu valorizo minha própria jornada o suficiente para liberá-la de pesos que não são meus. Eu respeito as jornadas dos outros o suficiente para não interferir, carregando o que é deles para processar. Eu confio na ordem divina o suficiente para soltar a ilusão de controle que me fez acreditar que eu precisava carregar tudo. Mas este momento também pode ser assustador, porque devolver significa abrir mão de uma identidade que você construiu. Se você se define como aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que carrega os outros, então devolver pode parecer uma traição a quem você acredita ser. Mas eu te pergunto, quem você é realmente? Você é o peso que carrega? Ou você é a luz que existe quando todo esse peso é removido? Vamos fazer algo prático agora. Eu quero que você escolha uma coisa específica que você sabe que está carregando e que não é sua. Pode ser a ansiedade de um dos seus pais. Pode ser a culpa que você sente por algo que outra pessoa fez. Pode ser o medo de falhar que você herdou geracionalmente. Escolha algo específico. Sinta onde isso está no seu corpo. Talvez seja um aperto no peito. Talvez seja uma tensão nos ombros. Talvez seja um nó no estômago. Agora coloque sua mão onde você sente essa tensão. Respire fundo e reconheça: isso não é meu. Isso nunca foi meu. Eu carreguei isso por amor, por lealdade, por medo, por não saber que eu podia fazer diferente. Mas agora eu sei. E agora eu escolho devolver. Visualize essa energia saindo do seu corpo. Você pode visualizá-la como uma luz, como uma neblina, como qualquer imagem que faça sentido para você. Visualize ela saindo através da sua respiração, através da sua pele, voltando para onde quer que ela precise ir. E à medida que ela sai, sinta o espaço que se cria. Sinta a leveza que começa a aparecer. Mesmo que seja apenas uma leve sensação, honre-a, reconheça-a e então preencha esse espaço, porque a natureza não gosta de vácuos. Se você apenas remove algo sem preencher o espaço, outro peso pode entrar. Então preencha com sua própria essência, preencha com sua própria luz, preencha com a intenção de que esse espaço agora pertence à sua própria jornada, às suas próprias emoções, às suas próprias experiências. Você pode dizer: este espaço é meu, este corpo é meu, esta vida é minha. E eu escolho preenchê-la com o que é autenticamente meu, não com o que eu absorvi dos outros. Eu escolho me responsabilizar apenas pelo que é minha responsabilidade e confiar que todos os outros estão sendo cuidados pela mesma força divina que cuida de mim. Agora eu preciso te dizer algo sobre o que pode acontecer depois que você faz isso. As pessoas ao seu redor podem reagir, especialmente se elas estavam acostumadas a você carregar por elas. Elas podem não entender inicialmente. Elas podem se sentir abandonadas, rejeitadas, confusas. Isso pode te fazer querer voltar atrás. Pode te fazer querer pegar aquele peso de volta para aliviar o desconforto delas. Mas eu te peço que resista a esse impulso, porque o desconforto que elas sentem não é causado por você. É causado pelo fato de que elas agora precisam carregar o que sempre foi delas para carregar. E embora isso seja desconfortável inicialmente, é necessário para o crescimento delas. É necessário para que elas desenvolvam sua própria força, sua própria resiliência, sua própria conexão com a fonte divina que pode sustentá-las. Você não está sendo cruel, você está sendo honesto, você está sendo autêntico. E a longo prazo, isso vai fortalecer seus relacionamentos, não enfraquecê-los. Porque relacionamentos construídos na base de você carregar o outro
São relacionamentos desequilibrados. São relacionamentos onde há dependência, não interdependência. São relacionamentos onde há fusão, não conexão verdadeira. Devolver o que não é seu cria a possibilidade de relacionamentos mais saudáveis. Relacionamentos onde cada pessoa está inteira em si mesma e escolhe se conectar não por necessidade, mas por desejo. Não por vazio, mas por plenitude. E esses são os relacionamentos que realmente sustentam, que realmente nutrem, que realmente refletem o amor em sua forma mais pura. Então eu te convido a fazer deste um momento sagrado recorrente na sua vida. Não apenas agora, mas regularmente. Talvez toda semana você reserve um tempo para verificar o que eu estou carregando que não é meu e conscientemente devolver. Fazer disso uma prática espiritual, uma higiene energética tão importante quanto tomar banho ou escovar os dentes. Porque assim como você não acumularia sujeira física no seu corpo por meses, você também não deveria acumular peso energético que não é seu. A diferença é que a sujeira energética é invisível. Então é fácil ignorá-la até que você esteja tão sobrecarregado que mal consegue funcionar. Mas com prática regular de devolução, você mantém seu campo limpo, claro, pronto para receber o que é verdadeiramente seu e processar isso com a atenção que merece. E lembre-se, devolver não é uma rejeição ao outro. É um ato de respeito. É dizer, eu confio na sua capacidade de lidar com sua própria vida. Eu confio na sua força, mesmo quando você ainda não confia. Eu te amo o suficiente para não te roubar a oportunidade de crescer através dos seus próprios desafios. E eu me amo o suficiente para não me sacrificar em um altar de mártir que não serve a ninguém. Capítulo 9. Reconstruindo seus limites energéticos. Agora que você começou a devolver o que não é seu, precisa aprender a construir limites que impeçam absorções futuras. Limites não são muros. São membranas inteligentes que permitem conexão genuína, enquanto protegem sua integridade energética. Seu campo energético funciona como a pele do seu corpo. A pele permite troca com o ambiente, mas impede invasões nocivas. Quando seus limites energéticos estão comprometidos, é como ter feridas abertas. Tudo entra sem filtro. A primeira prática é o enraizamento. Toda manhã, antes de interagir com o mundo, visualize raízes saindo dos seus pés e penetrando profundamente na terra. Essas raízes te ancoram na sua própria frequência. Quando você está enraizado, fica mais difícil ser levado pelas tempestades emocionais dos outros. A segunda prática é criar um campo de proteção consciente. Antes de encontros que você sabe que podem ser energeticamente desafiadores, visualize uma luz ao seu redor. Pode ser dourada, prateada, azul, a cor que ressoar com você. Essa luz permite que amor e conexão fluam, mas reflete de volta qualquer energia que não te serve. Pratique também o não verbal. Você não precisa explicar seus limites constantemente. Às vezes, um simples não dito com gentileza, mas firmeza, é suficiente. Você não deve justificativas excessivas por proteger sua energia. Sua paz interior não é negociável. E aprenda a reconhecer os sinais de que seus limites estão sendo violados. Exaustão súbita, irritabilidade sem causa aparente, sensação de vazio depois de certas interações. Esses são avisos do seu sistema energético dizendo: algo aqui não está certo. Quando perceber esses sinais, afaste-se, literal ou energeticamente. Vá para um lugar onde possa respirar, se reconectar consigo mesmo, relembrar quem você é quando não está absorvendo ninguém. Este não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. Capítulo 10. A cura que acontece. Quando você solta algo extraordinário, acontece quando você finalmente solta o que não é seu. Você cria espaço para curar o que realmente é seu. Enquanto você estava ocupado carregando os outros, suas próprias feridas ficaram negligenciadas, suas próprias dores não tiveram atenção, sua própria história pediu por reconhecimento, mas não foi ouvida. Agora, com as mãos vazias, você pode finalmente olhar para si mesmo.
E talvez pela primeira vez você perceba o quanto você também precisava de cuidado, o quanto você também estava sofrendo, o quanto você também merecia a compaixão que tão generosamente oferecia aos outros. A cura verdadeira começa quando você direciona para dentro a mesma energia que sempre direcionou para fora. Quando você se pergunta: o que eu preciso? O que eu sinto? O que a minha alma está pedindo? Essas perguntas podem parecer estranhas no início, porque você não está acostumado a se colocar em primeiro lugar. Mas entenda, colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo quando você passou a vida inteira em último. É equilíbrio, é justiça. É finalmente honrar a vida que você recebeu com a mesma dedicação que honrou as vidas dos outros. O campo quantum responde ao foco. Onde você coloca sua atenção, energia flui. Quando você estava focado em carregar os outros, toda sua energia fluía para fora. Agora, ao redirecionar esse foco para sua própria cura, você cria um fluxo interno poderoso de regeneração e transformação. Você pode começar pequeno. Reserve momentos para fazer o que te traz alegria, sem culpa. Permita-se descansar sem sentir que está sendo improdutivo. Diga não quando algo não ressoa com você, sem se justificar excessivamente. Cada pequeno ato de autocuidado é uma afirmação. Eu importo. Minha paz importa. Minha cura importa. E à medida que você se cura, algo interessante acontece. Você se torna um exemplo vivo de transformação. As pessoas ao seu redor veem que é possível mudar, é possível soltar, é possível ser feliz sem carregar o mundo. E alguns serão inspirados. Alguns começarão suas próprias jornadas de libertação. Capítulo 11. Permita-se expandir esta conexão. Se a frequência destas palavras está ressoando em você, se você sente que algo está mudando na sua compreensão de quem você é e do que você carrega, eu te convido a expandir esta conexão. Este canal existe para continuar te apoiando nesta jornada de cura e autodescoberta. Ao se inscrever aqui, você permite que mais conteúdos como este cheguem até você. Vídeos que continuam te lembrando da sua verdade, que continuam te apoiando nos momentos em que você pode esquecer, que continuam te mostrando que você não está sozinho neste processo de libertação. E se esta mensagem tocou seu coração, se ela trouxe clareza ou conforto, sua curtida eleva a frequência deste vídeo para que alcance outros corações que também estão carregando pesos que não são seus. Outros que precisam ouvir que é possível soltar. Outros que precisam saber que há um caminho para a leveza. Você não está apenas se inscrevendo em um canal. Você está escolhendo continuar nutrindo sua jornada espiritual. Está escolhendo se cercar de lembretes constantes da sua própria verdade. E isso é um ato de amor próprio profundo. Capítulo 12. O perdão a si mesmo. Por ter carregado tanto tempo, agora precisamos falar sobre algo essencial: o perdão. Não o perdão aos outros, mas o perdão a si mesmo. Porque quando você finalmente reconhece quanto tempo você passou carregando o que não era seu, pode surgir raiva. Raiva de si mesmo por não ter percebido antes, por ter desperdiçado tanto tempo, tanta energia, tanta vida. Mas eu preciso que você entenda. Você fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. Você não sabia. Ninguém te ensinou. E mesmo se alguém tivesse tentado te dizer, talvez você não estivesse pronto para ouvir. Porque há um tempo certo para cada despertar. Você carregou porque tinha um coração generoso. Você carregou porque amava profundamente. Você carregou porque acreditava que era a coisa certa a fazer. Não havia malícia. Não havia fraqueza. Havia apenas uma alma fazendo o melhor possível para navegar um mundo que não te ensinou sobre limites, sobre autocuidado, sobre a diferença entre amor e autossacrifício. Então, em vez de raiva, escolha compaixão. Olhe para a versão de você que carregou tudo aquilo e diga: obrigado por tentar. Obrigado por ter um coração tão grande. Obrigado por aguentar tanto tempo. E agora eu te liberto. Você não precisa mais carregar. Eu aprendi. Eu cresci.
E agora eu posso fazer diferente. O perdão a si mesmo não é um evento único. É uma prática diária, porque haverá momentos em que você vai tropeçar. Momentos em que você vai absorver de novo, vai carregar de novo, vai esquecer dos limites que estabeleceu. E quando isso acontecer, não se puna. Simplesmente reconheça, devolva novamente e continue caminhando. A jornada espiritual não é linear. Não é uma linha reta do sofrimento para a iluminação. É uma espiral. Você pode passar pelos mesmos temas múltiplas vezes, mas cada vez em um nível diferente de consciência. Cada vez com mais sabedoria, mais compaixão, mais clareza, e cada vez que você perdoa a si mesmo por ter carregado, você está cortando cordões com a culpa. Você está dizendo ao universo: eu mereço recomeçar. Eu mereço tentar de novo. Eu mereço ser gentil comigo mesmo enquanto aprendo. E essa declaração ressoa no campo quantum, atraindo mais graça, mais apoio, mais oportunidades de cura. Então agora, coloque sua mão no coração. Respire fundo e diga em voz alta ou mentalmente: eu me perdoo por ter carregado tanto tempo. Eu me perdoo por não ter sabido antes. Eu me honro por estar aqui agora, fazendo diferente. Eu sou digno de leveza. Eu sou digno de paz. Eu sou digno de uma vida onde eu não preciso carregar o mundo. Capítulo 13. Sua nova leveza e o caminho à frente. Você está diferente agora. Talvez você ainda não consiga nomear completamente essa diferença, mas você sente. Há algo mais leve em você. Há mais espaço para respirar. Há uma clareza que não estava lá antes. E isso não é ilusão. Isso é real. Isso é o resultado de você ter tomado a decisão corajosa de soltar o que nunca foi seu. Mas agora vem uma pergunta importante. O que você faz com esse espaço? Com essa leveza? Com essa liberdade que você conquistou? Porque criar espaço é apenas metade da jornada. A outra metade é escolher conscientemente como você vai preencher esse espaço. O que você vai permitir entrar na sua vida agora que você não está mais sobrecarregado? Este é o momento de redescobrir quem você é quando não está definido pelos pesos que carrega. Quais são seus sonhos que ficaram esquecidos? Quais são seus desejos que você suprimiu porque não havia tempo, não havia energia, não havia espaço? Quais partes de você ficaram adormecidas, esperando este momento de despertar? Permita-se explorar. Permita-se experimentar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa saber exatamente quem você será nesta nova fase. Basta estar aberto. Basta estar curioso. Basta estar disposto a conhecer a si mesmo de novo, como se fosse a primeira vez. Talvez você descubra que há criatividade em você que nunca teve oportunidade de se expressar. Talvez você descubra que há alegria simples em coisas que você antes não conseguia apreciar porque estava muito ocupado carregando. Talvez você descubra que há relacionamentos possíveis quando você não está esgotado, quando você tem energia real para oferecer, não apenas sobras. E enquanto você caminha este caminho à frente, lembre-se, você não precisa andar sozinho. Há outras pessoas nesta jornada. Há comunidade para você. Há apoio disponível. Você passou tanto tempo sendo o apoio dos outros que talvez tenha esquecido que você também pode receber. Você também pode pedir ajuda. Você também pode ser vulnerável sem ter que ser o pilar. O campo quantum funciona através de atração magnética. Agora que sua frequência mudou, agora que você está vibrando em uma ressonância de leveza e autenticidade, você vai atrair pessoas e situações que correspondem a essa nova frequência. Pessoas que respeitam limites. Pessoas que valorizam reciprocidade. Pessoas que te veem como você realmente é, não como um depósito de suas próprias dores. E algumas pessoas da sua vida antiga podem não fazer parte desta nova fase. E isso está bem. Não com raiva, não com julgamento, mas com aceitação de que nem todos estão prontos para caminhar no mesmo ritmo que você. Alguns vão continuar presos em padrões antigos, e você pode amá-los de longe, pode desejar-lhes bem, mas não precisa sacrificar sua própria leveza
para permanecer conectado a quem não está disposto a crescer com você. O caminho à frente não é livre de desafios. Você ainda vai enfrentar dificuldades, ainda vai sentir dor, mas agora será sua própria dor, nascida de suas próprias experiências, com lições que são realmente suas para aprender. E há dignidade nisso, há propósito nisso, há crescimento genuíno quando você está processando o que é verdadeiramente seu. Então caminhe com confiança, caminhe sabendo que você fez algo que muitos nunca terão coragem de fazer. Você olhou para si mesmo com honestidade brutal, você reconheceu o que estava carregando e você escolheu soltar. Isso não é fraqueza, isso é a força mais profunda que existe. Capítulo 14. A liberdade que sempre foi sua por direito. Chegamos ao final desta jornada juntos, mas este final é, na verdade, um começo. Porque tudo que você descobriu aqui, tudo que você reconheceu, tudo que você soltou, isso é apenas o primeiro passo de uma vida inteira de prática consciente, de escolhas diárias, de lembretes constantes de que você merece leveza. A liberdade que você está sentindo agora, mesmo que seja apenas um vislumbre, sempre foi sua por direito. Você nasceu livre. Você nasceu leve. Você nasceu com limites saudáveis e com a capacidade inata de distinguir o que é seu do que é dos outros. Mas o mundo te ensinou a esquecer. As experiências te condicionaram a absorver. Os relacionamentos te moldaram para carregar. Mas nada do que foi aprendido é permanente. Tudo pode ser desaprendido. Você pode, a qualquer momento, fazer uma escolha diferente. Pode pausar e perguntar: isso é meu? Pode respirar e devolver o que não é. Pode se ancorar na sua própria verdade, em vez de se perder na verdade dos outros. Esta liberdade não é algo que você precisa conquistar. Não é algo distante que você alcança apenas depois de anos de trabalho árduo. É algo que está disponível para você agora, neste exato momento. A cada respiração que você toma com consciência. A cada limite que você estabelece com amor. A cada vez que você escolhe a si mesmo sem culpa. E sim, haverá pessoas que não vão entender. Haverá quem te chame de egoísta, de frio, de diferente. Deixe que eles falem, porque você sabe a verdade. Você sabe que amar a si mesmo não diminui sua capacidade de amar os outros. Você sabe que cuidar de si não significa abandonar quem você ama. Você sabe que a liberdade que você escolheu não é sobre fugir da vida, mas sobre finalmente estar plenamente presente nela. O universo te apoia nesta escolha. A energia quantum se alinha com sua intenção de viver livre, de viver leve, de viver autêntico. Cada passo que você dá nesta direção é amplificado. Cada momento de clareza gera mais clareza. Cada ato de soltar cria mais espaço para receber o que realmente te serve. Então respire agora comigo, uma última vez. Respire profundamente, sentindo seus pulmões se expandirem. E enquanto expira, libere qualquer último resíduo de peso que ainda possa estar agarrado a você. Solte. Confie. Entregue ao universo tudo o que não é seu. E permita que o vazio deixado seja preenchido com sua própria essência, com sua própria luz, com sua própria verdade. Você não está carregando um peso que nunca foi seu por acaso. Você está aqui porque sua alma sabia que era hora. Hora de soltar, hora de curar, hora de reclamar a liberdade que sempre foi sua por direito divino. E agora que você sabe, agora que você viu, agora que você sentiu o gostinho dessa leveza, não há como voltar atrás completamente. Haverá dias difíceis, haverá momentos de dúvida, mas sempre que você se sentir pesado novamente, volte aqui. Volte a estas palavras. Volte à verdade que você reconheceu hoje. E lembre-se, você não precisa carregar o mundo. Você só precisa carregar a si mesmo. E quando você faz isso com consciência, com amor, com limites saudáveis, você descobre que você é muito mais forte do que imaginava. A liberdade é sua. A leveza é sua. A paz é sua. Não como algo a ser conquistado no futuro, mas como algo a ser reconhecido agora. Você sempre foi livre.
Você apenas esqueceu. E este foi seu lembrete. Este foi seu despertar. Este foi o momento em que você escolheu parar de carregar o peso que nunca foi seu. Caminhe leve. Caminhe livre. Caminhe sabendo que você é amado. Você é apoiado. E você é exatamente onde precisa estar. A jornada continua. Mas agora, você caminha com as mãos vazias e o coração cheio. E isso é a verdadeira liberdade.